Olá galera, aqui é o professor Neco e vou resolver agora com vocês a prova da Universidade Federal de Pelotas do PAV, primeira etapa. Questão 20 foi a primeira questão de física. Diz o seguinte: um estudante está realizando uma série de atividades que envolvem medidas de temperaturas com a utilização de 3 termômetros, denominados TA, TB e TC. O termômetro A está calibrado para operar na escala Celsius. Então, termômetro A, escala Celsius. E os termômetros B e C estão calibrados para operarem nas escalas Fahrenheit e Kelvin, respectivamente. Então, B, Fahrenheit e TC, Kelvin. Uma dessas atividades envolve a determinação da diferença de temperatura ΔT entre as extremidades de um corpo que está sendo aquecido através de uma chama. Neste caso, é correto afirmar que... Bom, ele quer saber sobre a variação de temperatura. Deixa eu apagar aqui que eu risquei. A variação de temperatura. Tem que lembrar que a variação de temperatura na escala Celsius e Kelvin é a mesma. Tá? Existe até uma fórmula para saber variação de temperatura em todas as escalas, que é essa daqui. Ó. Tá? Mas pode lembrar também que Kelvin e Celsius têm sempre a mesma variação de temperatura e a escala Fahrenheit é sempre a que anda mais depressa, né? Enquanto do ponto do gelo ao ponto do vapor a escala Celsius e Kelvin variam 100 unidades, a escala Fahrenheit varia 180, ou seja, para cada Kelvin, para cada grau Celsius, tu está variando 1,8 grau Fahrenheit. Então, o valor medido para ΔT, utilizando-se o termômetro B, é o mesmo valor medindo-se no termômetro C? Não, Fahrenheit e Kelvin não possuem a mesma variação, Fahrenheit é mais rápido. Letra B. O valor medido para ΔT utilizando-se o termômetro A é o mesmo valor medido quando se utiliza o termômetro C. Sim, termômetro A é Celsius, termômetro C é Kelvin. Eles possuem exatamente a mesma variação de temperatura. Então, resposta certa, letra B. Pois, gente, questão 21. Questão 21. Diz assim: considere um arranjo formado por um objeto colocado entre 2 espelhos planos. Para que sejam observadas 8 imagens desse objeto, um possível ângulo entre os 2 espelhos é de... Então, lembrar da forma aqui, a equação de associação de espelhos planos, né? Coloca aqui 8 imagens, que tu vai encontrar o alfa, que é o ângulo entre os espelhos, tá? Passando aqui para o lado, vai passar esse menos 1 para o outro lado, vai ficar 8 mais 1 igual a 360 graus divididos por alfa. 9 é igual a 360 graus divididos por alfa. 9 alfa é igual a 360 graus. Aí isola o alfa, vai dar 360 graus divididos por 9, que é 40 graus. Resposta certa, letra C. Questão 22. Um recipiente é preenchido completamente com um determinado líquido e a seguir deixado no ambiente com exposição direta ao sol, onde o conjunto recipiente e líquido sofre uma elevação de temperatura. Nota-se que após transcorrido um determinado intervalo de tempo, ocorre o transbordamento de uma certa quantidade do líquido que estava no recipiente. Assim sendo, considere as afirmativas a seguir. Então, questão de lembrar a dilatação dos líquidos, né? Lembrar que o líquido sempre dilata mais rápido, dilata mais do que o sólido. Tá? A dilatação real do líquido é aquela dilatação aparente, que tu vê transbordar o líquido no recipiente, mais a dilatação do próprio recipiente. Então, na primeira afirmativa ele fala: a dilatação real do líquido foi maior que a dilatação real do recipiente? Sim, os líquidos sempre vão ter dilatações reais maiores do que os sólidos. 2.
A dilatação real do líquido foi a mesma que a do recipiente? Não, senão nem ia vazar, né? O volume que transbordou corresponde à dilatação real do líquido? Não, o que transborda é a dilatação aparente. O coeficiente de dilatação do líquido é menor do que o coeficiente de dilatação do recipiente? Não, o líquido dilata mais, o coeficiente de dilatação é maior. O coeficiente de dilatação do líquido é maior que o do recipiente. É o que está dizendo aqui, é 5. Então, correta apenas a primeira e a quinta afirmativa, ou seja, gabarito é letra A. Aqui também, gente, temos a questão 23. Com relação ao calor e às suas formas de transferência, considere as afirmativas a seguir. Calor pode ser definido como uma energia em trânsito, a qual é transferida entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes? Sim, é exatamente isso, calor. Uma caloria corresponde à quantidade de calor capaz de produzir uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, a rigor de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius, numa massa de 1 grama de água em que está sob pressão ambiente. Sim, aqui tinha que lembrar que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, ou seja, a água precisa para cada grama dela, de 1 caloria para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Condução é a modalidade de transferência de calor na qual a energia térmica é propagada através do movimento de camadas líquidas ou gasosas de um determinado meio em virtude da diferença de densidade entre elas. Não, isso é a convecção, né? Convecção é a modalidade de transferência de calor na qual a energia térmica é propagada de partícula em partícula de um dado meio material. Não, essa seria a condução. Irradiação é a modalidade de transferência de calor que envolve ondas eletromagnéticas e não necessita da existência de um meio material para ocorrer. Certíssimo. Então, correto está a 1, a 2 e a 5. 1, 2 e 5. Resposta certa, letra E. Questão 24. Imagine a propagação de uma onda em um determinado meio. Assim sendo, considere as afirmativas a seguir. A velocidade de propagação da onda depende das características físicas deste meio. Sim, a velocidade de propagação de uma onda só depende do meio. A velocidade de propagação da onda independe das características físicas deste meio? Errado. Se triplicarmos a frequência da onda neste meio, o comprimento dessa onda será reduzido para 1/3 do valor inicial. Aqui vamos lembrar a fórmula, né? A fórmula é V igual a lambda vezes F. Aí, gente, atenção, a velocidade ela é constante, só vai mudar se tu mudar de meio. Então, se tu triplicar a frequência, o comprimento de onda tem que diminuir na mesma intensidade. Ou seja, se a frequência triplicou, o comprimento de onda precisa reduzir a 1/3 parte, senão a velocidade não ficaria igual. Tá? Então, este está correto. Se essa onda for longitudinal, isso significa que os pontos do meio no qual ela está se propagando estão vibrando perpendiculares à sua direção de propagação. Não. Se for longitudinal, a onda vibra na mesma direção que se propaga. E, última afirmativa, caso a onda seja transmitida para um outro meio, a sua frequência sofrerá alteração. Não, a única coisa que não muda na refração, que é a mudança de meio, é a sua frequência. Tá? Então, certo apenas a primeira e a terceira afirmativa. A primeira e a terceira afirmativa. Então, letra D. E última questão de física do PAV da primeira etapa. Considere as seguintes afirmativas acerca das ondas sonoras. Som grave são produzidos por vibrações de baixa frequência, enquanto sons agudos são produzidos por vibrações de alta frequência. Certíssimo. A velocidade do som é uma qualidade que está relacionada com a amplitude da onda sonora. Não, não tem nada a ver com amplitude. Amplitude é intensidade, seria o volume da onda. As ondas sonoras são ondas mecânicas do tipo transversal. Não, as ondas sonoras são mecânicas, isso sim, precisam de um meio para se propagar, mas não são transversais. As ondas sonoras são longitudinais, elas vibram na mesma direção que se propagam. O timbre de um som é uma qualidade que está relacionada com a frequência da onda. Não,
O timbre sonoro é a qualidade de som que permite distinguir sons idênticos vindos de fontes diferentes. E a última afirmativa, a intensidade de um som é uma qualidade que está relacionada com a amplitude da onda sonora. E sim, é o volume da onda. Então está certa a primeira e a quinta afirmativa, letra E.